Fique à vontade. Jesus está operando nesse lugar. Aleluia. Não estamos presos. Nós estamos amarrados em Jesus Cristo. A única prisão, a única corrente que nos prende é o amor de Jesus Cristo. Tudo mais nós estamos desprendidos, irmãos. Amém? A alegria do Senhor nos cobre. O amor de Jesus nos cobre. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser ofertar, eu quero que você faça isso no final. Amém? No final do culto, você faça isso, ofertar, dizimar. E nós vamos para a palavra agora mesmo, que eu não quero demorar. Amém? Eu não quero. Essa é a minha vontade. Né? Então, se prepare para uma palavra. Deus vai operar no seu coração. Essa é uma das palavras que mais tocam o meu coração, quando eu penso nela. E o Senhor essa semana tocou no meu coração para ministrar a respeito disso. Na verdade, desde o final do culto do domingo passado, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E durante a semana alguma coisa foi borbulhando aqui. E eu creio que essa noite o Senhor vai falar com você. Amém? Vai abrir os seus olhos para algumas coisas. Essa é uma palavra muito orientadora. Amém? Então eu peço que você fique muito atento. Não vamos ler muitos versículos hoje, porque eu quero continuar falando desse mesmo assunto no domingo que vem e talvez no outro ainda, né? Nós vamos continuar nesse tema. E se você não estiver aqui, a gente sempre disponibiliza no Facebook e lá no YouTube também a gente compartilha essa palavra. Então se você ficar curioso depois que acabar esse culto e pretende não estar aqui domingo que vem, né, Lulu? Misericórdia. Eu quero que você veja lá no Facebook ou no YouTube, amém? Depois a gente te ajuda aí a achar lá nas redes sociais. Amém? Glória a Deus, estão prontos? A palavra do Senhor é vitória sobre o pecado. O título hoje é a vitória sobre o pecado. Nós sabemos que pecado, irmãos, é errar o alvo. Não é? Palavra muito falada, talvez a palavra mais falada pelos crentes, pelos pregadores, é essa, né? Talvez uma das palavras mais faladas é pecado. E pecado, no original, é errar o alvo. É ter uma caminhada a realizar e não conseguir realizar. É errar o propósito. É pretender acertar e errar. Porque não me diga, irmãos, que há algum ser humano que está pretendendo ter uma vida ruim, errar o alvo. Não. Todos de alguma forma estão tentando acertar. Dentro daquilo que se imagina que é o correto ou não, todos estão tentando fazer o melhor de alguma forma. Mas nós sabemos que por causa do diabo, por causa de um pecado original, muitos estão errando o alvo, né? Muitos estão agindo em discordância com o fabricante, né? Pecado é isso, irmão, é agir em discordância com aquele que nos fabricou. Deus nos fabricou para sermos a imagem e semelhança dele. É ou não é? E pecar é fazer o contrário. É agir conforme Deus não agiria. Isso é pecado. É errar o alvo. É agir em discordância com aquele que nos fabricou. É como se você pegasse um alicate e usasse como martelo. Confesse, quem já fez isso? Né? Você pegar uma ferramenta que não foi criada para aquilo e resolver usar naquele objetivo. Você estraga a ferramenta e não chega ao seu objetivo. Se chega de uma forma ruim. É ou não é? Faz mal feito. Então nós podemos fazer bem feitos em Deus. Nós podemos acertar em Deus. Nós temos condição de acertar o alvo, irmãos. Hoje nós temos. Nós vamos aprender como. Hoje nós temos condição de acertar, de não desviar a nossa função. Porque pecado é um desvio de função. É como você for ser contratado para uma empresa e de repente, contratado para uma função e de repente você se descobrir fazendo outra coisa.
que você não foi contratado para fazer. E aí você acha aquilo estranho, você fala, olha, não é a minha profissão, não, eu não estou habituado a fazer isso. E faz mal feito. Isso é pecado. Outra coisa, toda a desgraça, a maldição que há no mundo é fruto do pecado. E eu vou te explicar isso para você não. Porque os legalistas ficam felizes com isso, sabia? Aqueles que estão presos na lei, no legalismo, quando você diz assim, olha, esse mal que está acontecendo é fruto do pecado. É fruto desse pecado que você cometeu agora. Né? Você cometeu um pecado agora e 2 horas depois você caiu em maldição. Né? As pessoas ficam felizes com isso. Mas não é isso que eu quero dizer. Quando Adão pecou, irmãos, quando Adão resolve desobedecer, fazer aquilo que Deus queria que ele não fizesse, quando ele resolve comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele erra o alvo. Deus o chamou para fazer milhares de coisas, menos comer daquele fruto, sim ou não? Deus o chamou para fazer outras coisas, menos comer daquele fruto. Quando ele resolve comer, irmão, a maldição vem sobre ele, sobre toda a humanidade. Estamos nós aqui, sofrendo a humanidade inteira por causa de um pecado. E todos que vieram depois de Adão pecaram porque foram gerados à semelhança dele, a partir dele. Quando Deus lacra o jardim, né, coloca anjos na porta do jardim, coloca aquele casal para fora, ele lacra o jardim, porque o jardim, irmão, era o projeto de Deus para ser replicado na terra. Era a semente, era o plano original de Deus para que a terra fosse povoada. O propósito de Deus é que era a partir de Adão e de Eva e daquele jardim criado por Deus, toda a terra fosse povoada. Esse era o intento de Deus. Então, quando Deus lacra o jardim, expulsa Adão, coloca Adão para fora, ele agora povoa a terra à maneira dele, não mais de Deus. Ele agora, um homem corrupto, amaldiçoado, tem que lavrar uma terra corrupta e amaldiçoada. Irmãos, e é pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé ainda. Que a terra ainda está de pé. É pela misericórdia de Deus. Porque imagine um homem amaldiçoado. Deus diz assim, olha, você vai agora ter que lavrar a terra. Esquece o que eu plantei no jardim. Você não vai ter acesso mais. Havia no jardim a árvore da vida, irmão. A árvore que dá a vida eterna. E Deus diz, você não vai poder comer mais dessa árvore, você não vai poder comer, haverá um dia que você vai morrer. Você agora vai ter que lavrar a terra, lidar com as pragas da terra, porque no jardim não tem praga. Você vai ter que lidar com o sol escaldante, porque no jardim não tem sol que queima. Você vai ter que lidar com a seca, com as pragas da terra, e você mesmo estará amaldiçoado, corrupto, em todos os sentidos. Então agora Adão e Eva povoam a terra nesse modelo, corrupto e amaldiçoado. Povoa a terra num modelo que não é o modelo de Deus. O modelo de Deus ficou lá, preso, fechado. E nós estamos aqui, irmãos, ainda de pé, pela obra redentora de Deus. E Deus, na história, irmão, desde Adão até aqui, Deus tem pensado homens. Fez com Enoque, não é? Fez com um dos filhos de Noé. Fez com Adão. Fez com Abraão. E foi pensando homens. Mostrando o seu propósito, revelando o seu propósito,
para que eles mantivessem de pé, que Deus tem um plano. Mantivesse o plano original de Deus de pé ainda, até que tudo fosse consumado, irmão. Nós viveremos de novo a modelo de Deus no Éden, ou melhor, na Nova Jerusalém. Nós viveremos de novo, irmãos, o modelo perfeito de Deus. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu, e nós já estaremos nela descendo do céu, irmão. Descendo das alturas para viver uma vida segundo Deus, segundo o propósito de Deus. Amém? Adão pecou e trouxe maldição para nós. Jesus foi santo e trouxe bênção para nós. Adão pecou e trouxe corrupção para a terra. Jesus foi santo e hoje nós operamos salvação para a terra. Deus espera, irmãos, que em nós, que em nosso interior, o seu jardim esteja operante. O Éden que foi fechado foi colocado dentro de nós. O Éden que foi lacrado foi colocado no nosso interior, irmãos. Para que as pessoas olhem para nós e enxerguem a glória de Deus e desejem o Pai. Amém? Mas como Jesus Cristo, nosso Redentor, somente por Ele, irmão. Porque você pode olhar para o mundo, escute, você pode olhar para o mundo, abrir sua rede social, ligar um jornal, sair na rua e falar assim, olha, essas pessoas pecam demais. É crime toda hora, é corrupção toda hora, essas pessoas deveriam parar de pecar. Sabe por que elas pecam, irmãos? Porque Adão deu para elas uma natureza pecaminosa. As pessoas pecam porque elas têm na sua natureza, no seu ser, no seu inconsciente e no seu consciente a corrupção. Elas pecam por causa disso, porque estão escravizadas. Escravizadas. O pecado é um poder escravizador, irmão. É mais que uma opção em errar. Ele errou porque ele quis, porque ele aceitou. Não, ele errou porque ele é escravo do pecado. Pasme com essa revelação que eu vou te dar agora. O pecador peca. Ele não faz outra coisa. Ele não consegue fazer outra coisa. Aquele que é natural, que nasceu apenas de Adão, peca e ponto. Então não se pasme, não se assuste com o pecado, irmão. Porque aqueles que estão fora de Jesus pecarão mais e mais. Cometerão mais e mais crimes. Não espere outra coisa do mundo. A única esperança que lhe dá a operação de Jesus. É a vida de Jesus. Jesus veio, irmão. Amém? Jesus veio. Enquanto o pecado é um poder escravizador, a graça é um poder libertador. Enquanto o pecado é uma natureza que escraviza, uma natureza que obriga, uma natureza que prende, a graça, que é o próprio Jesus, é uma natureza nova, uma vida santa. A graça de Jesus, João capítulo 1, versículo 16, 17, vai dizer que Jesus veio e trouxe graça e verdade para operar contra a escravização do pecado sobre nossas vidas. E todos aqueles que entregam a vida para Jesus e vivem debaixo da graça e da verdade, vivem em santidade, irmãos. Vencem o pecado,
Amém? Vencem o pecado, vencem esse erro. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Você achou que eu não ia ler a Bíblia, né? Mas eu vou ler. Aleluia. Romanos no capítulo 5. Abra rapidamente, para nós ganharmos tempo. Amém? Te aconselho a ler mais esse livro de Romanos, irmãos. Essa carta. A lei foi instituída, versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para que o pecado fosse ressaltado. A parte B do versículo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo em nós é o poder para nos libertar da ação do pecado, irmão. Onde abundou o pecado, a graça de Deus foi maior. Ah, mas você não sabe o quanto que eu pequei, você não sabe o quanto que eu errei. Se eu for contar os meus pecados, supera qualquer outra coisa, né? Já viu aqueles testemunhos de gente que, eu matei 50, né? E conta quase que babando de prazer, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele gasta um dia inteiro para contar a vida de pecado que ele levou. A graça de Jesus superabundou. Foi muito maior do que qualquer nível de pecado que qualquer pessoa nessa terra possa ter se afundado. E quando eu começo a falar a respeito disso, né? Quando nós começamos a pregar a respeito disso, sobre a libertação de Jesus pela graça, talvez na cabeça de alguns já pense assim, olha, já vai ele apoiar o pecado, já vai ele dar liberdade para as pessoas pecarem, já vai ele falar que a graça é um libera geral. A graça não é um libera geral, irmão. A graça não é autorização para nós vivermos em anarquia, como nós quisermos. Jesus, o poder de Jesus sobre nós. Primeiro, você puder até anotar isso aí, eu te aconselho. Primeiro, o que é a graça? Primeiro, a graça é o perdão total dos nossos pecados. É a remoção total de toda e qualquer culpa que possa haver sobre a sua vida por qualquer ato cometido. Quando você se entrega a Jesus, entrega a sua vida para Jesus, quando você se rende a Jesus, o que acontece imediatamente? A culpa é removida. Toda acusação é removida. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, irmão. Se havia alguma anotação do diabo, escute, se havia alguma anotação do diabo ao seu respeito, condenando e tentando acusar você sobre qualquer fato, se você entregou a sua vida para Jesus, isso foi rasgado, removido. Não há, escute, irmão, você precisa colocar isso no seu coração, não há nenhuma acusação contra você se você estiver em Jesus Cristo. Mas nenhuma, irmão. O sangue de Jesus é por completo. Seu passado, seu presente e seu futuro estão plenamente lavados pelo sangue de Jesus. Eu entrei nesse culto hoje, pastor, meio
culpado, né? Essa semana eu fiz algumas coisas. Hoje mesmo eu fiz algumas coisas. Eu entrei nesse culto um pouco culpado, me sentindo mal de chegar até Deus. Irmão, você não deveria se sentir assim. Por quê? O sangue de Jesus está sobre a sua vida desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus Cristo. E você é plenamente perdoado, liberto, sarado. A maldição que Adão trouxe sobre nós foi removida quando nós entregamos por fé a nossa vida a Jesus Cristo. Não, mas eu acho que eu deveria receber uma oração especial por causa de uma coisa que eu fiz lá, foi muito grave, e eu acho que eu devo passar por uma oração especial, por um rito especial, para que eu me sinta liberto. Não, irmão. A única coisa necessária para você se sentir, ser totalmente perdoado, liberto e sarado, é render a sua vida a Jesus Cristo. Isso é algo que acontece de imediato quando se entrega a vida para Jesus e tem um propósito, tem uma operação contínua. Agiu em mim no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus e vem agindo sobre a minha vida todos os dias, todos os dias. Todos os dias há perdão, há misericórdia para você. Você não precisa dormir se sentindo culpado ou acordar se sentindo culpado, porque o sangue de Jesus livra você de toda e qualquer culpa. Isso é o Evangelho. É difícil de aceitar, porque é difícil aceitar alguma coisa que é de graça, é muito difícil, nós queremos ter algum mérito, nós queremos merecer, mas Ele deu pela fé. Ele diz, não é por obras para que ninguém se glorie. Por que nós deveríamos louvar mais a Deus, irmãos? Engrandecer mais a Deus? Por esse motivo. Porque sem merecermos, quando nós colocamos a nossa fé nele, Ele nos perdoou. Porque sem merecermos, quando nós colocamos o nosso coração nele, Ele nos perdoou. E vem operando perdão sobre nós todos os dias, todos os dias, todos os dias, removendo a culpa e com ela toda e qualquer maldição que poderia vir por causa do pecado de Adão. Então, quando eu disse lá no começo que toda a desgraça que há sobre a terra é fruto do pecado, sim, é fruto do pecado original de Adão, que replicou homens pecadores e um mundo corrupto. Porque ele não poderia fazer outra coisa, porque foi afastado de Deus. E perdeu aquele contato diário com Deus. Perdeu aquele contato todas as tardes com o Pai. Não, porque Deus queria um Adão burro. É por isso que um Adão com a mente fraca. É por isso que Deus falou para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus é alguém que quer as pessoas sem conhecimento. Mentira, irmãos. Deus, o próprio Deus, vinha todas as tardes conversar com Adão. Ensinar para Adão como replicar o modelo do Éden sobre toda a terra. Ensinar para Adão a respeito de ciência, irmão. De como plantar, de como colher. Ensinar para Adão os detalhes da terra. Então Deus não nos quer limitados com conhecimento raso, irmãos. Deus quer que nós mergulhemos na sua palavra, mergulhemos no seu espírito, para nossa mente ser de fato renovada. Para compreendermos qual é a vontade, qual é o propósito de Deus. Não há nada de obscuro em Deus, irmão. Ele é um Deus de revelação. Amém? Ele é um Deus de vida, de revelação. E Ele quer operar sobre você, querido. Então, primeiro, Jesus, a graça de Deus, é a remoção total e completa de toda a culpa. Segundo, a graça, Jesus, o poder de Deus, é a força para você resistir à sua velha natureza e assim viver em santidade. É um pacote completo, irmão. Você é plenamente perdoado e você é plenamente ajudado para não mais cair em pecado, em erro. E
o apóstolo João diz assim: se pecarmos, filhinhos, escrevo para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, há um advogado sentado à direita do Pai. Clame a Ele, descanse nele. Agora, não tenha a sua mente, irmão, voltada para a terra a esse respeito. Você pode pensar assim: Jesus então é o advogado desses aí da OAB, né? Desses meia boca. Jesus é um advogado. Então, o diabo se apresenta até Deus, às vezes, e fala assim: Deus, olha o fulano de tal, olha o William, ele pecou, vamos puni-lo. Vamos fazer alguma coisa sobre ele, porque ele merece, ele pecou. E aí, então, se instala, né, um julgamento, Deus se senta ali como juiz central, o diabo como promotor de um lado, e Jesus do outro, tentando nos defender. Não é assim, irmãos. Não é assim. Eu afirmo para você que o diabo não tem mais acesso à presença de Deus para fazer aquilo que ele fez com Jó. Ele não pode fazer isso mais. Sabe por quê, irmãos? Que a Bíblia diz que não há mais escrito de dívida. O diabo tenta procurar dívida, mas ele não acha, irmão. O diabo tenta achar o documento, a prova, mas ele não encontra, porque a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados num lugar de esquecimento, irmão. Se Deus esqueceu, quem é o diabo para lembrar, irmão? Então não há esse tribunal, não há esse pensamento natural. Você não pode pensar assim, eu não posso pensar assim, porque quando nós pecamos, irmão, e há qualquer acusação, qualquer manifestação, e nós mesmos nos sentimos culpados, o que há? Há um olhar de Deus para Jesus, o Jesus Redentor assentado à sua direita, com as suas mãos, seus pés furados, o seu lado furado por nossa causa. Há o registro de uma vida santa de Jesus, cumpriu toda a lei. E há um registro da nossa fé. Então, juntando essa equação, irmão, Deus olha para Jesus, vê santidade e vê o cumprimento da lei. Deus olha para nós e vê uma manifestação de fé em Jesus. Não há acusação mais, e não há condenação mais. Não pode haver, porque se Jesus pagou o preço está pago, irmão. Então, vamos imaginar. Deus olha para Jesus, vê santidade plena e um preço pago. Deus olha para nós e vê fé. Pronto, é isso que Deus precisa para nos abençoar, irmãos. Deus olha para nós e vê o Espírito Santo operando em nós. É isso que Ele precisa para nos abençoar, irmãos. E para não nos culpar, para não nos condenar. É isso que Ele precisa. Pastor, cuidado, pastor. Isso vai dar liberdade para as pessoas pecarem, pastor. Cuidado, pastor. Coloca uma pitadinha de lei nessa sua pregação aí. Bota umas plaquinhas de não faça aqui, não faça acolá. Isso aí vai fazer as pessoas pecarem, pastor. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Endurece um pouco essa pregação aí, pastor. Bate mais firme. Porque senão as pessoas... Romanos capítulo 6. Senão as pessoas vão achar que podem fazer o que quiser. Porque afinal de contas, se elas estão plenamente perdoadas. E se o Espírito Santo está operando, dando força para elas, elas podem fazer o que quiser. Então elas vão viver em anarquia. Mas cuidado com essa pregação. Tem gente que corre quando eu começo a pregar isso, irmão. Tem gente que foge. Fecha os ouvidos. Não aqui, lógico, você está aqui, né? Ainda. Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu quero que você leia com seu coração aberto. Se você não abriu, eu quero que você ouça com seus ouvidos bem atentos o que eu vou ler aqui agora. Amém? Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Olha para cá. Ele está dizendo, no Evangelho,
no evangelho que vocês estão vivendo, por causa da obra de Jesus, porque é disso que Romanos fala, da obra redentora, principalmente aqui até o capítulo 7, a obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, ele diz, por causa disso, o pecado não pode exercer mais domínio sobre vocês. Eu disse no começo que o pecado é um poder escravizador. Ele está dizendo que o pecado não pode mais escravizar a nós, os filhos de Deus. E ele dá um motivo. Leia. Pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo de quê, irmão? Ah, meu Deus. Debaixo do poder de Deus, que remove a culpa e nos dá força, nos dá uma nova natureza, irmãos. Como eu disse, aqueles que não têm uma nova natureza só podem pecar. Nós que temos uma nova natureza só podemos viver em santidade. Não há outra vida para nós vivermos, porque nós temos a natureza santa em nós. Nós nascemos de novo, irmãos. Adão errou o alvo e a maldição caiu sobre nós. Jesus acertou no centro do alvo e a bênção recaiu sobre nós. Mas não foi eu que acertei, não, foi Jesus, irmãos. Porque se dependesse do nosso acerto, para Deus nos abençoar, nós não seríamos abençoados. Ele diz, creia na obra de Jesus, que vocês receberão. O foco, escute isso, os olhos da humanidade, os olhos da natureza, na velha aliança, até Jesus vir, de Adão até Jesus vir, o foco estava na maldição. Porque foram as últimas palavras ditas a Adão. Adão, você estará no mundo amaldiçoado e você é amaldiçoado. Então o foco da humanidade, depois desse acontecimento até Jesus, irmãos, é olhar a punição para o pecado, é olhar a maldição, sempre olhar a maldição. Os olhos na antiga aliança estão voltados para o pecado. É o foco. Pergunta do milhão: o que dá mais audiência? Vamos pensar na TV. É um jornal de tragédias e punições e prisões e condenações, ou um jornal que fala de bênção, de coisa boa, de milagre? O que dá mais audiência, irmão? É o primeiro, é óbvio. Isso basta você olhar a programação da sua TV. Por quê, irmãos? O mundo natural está olhando para o pecado e as suas punições. Aqueles que são da carne, aqueles que vivem no natural, aqueles que não nasceram de novo, têm prazer na punição do outro. Se você olhar um pouco para o Novo Testamento, ali o começo onde Jesus está operando, havia multidões nos apedrejamentos, irmãos. Alguém, por exemplo, que era pego em ato adultério, deveria ser apedrejado, e isso era um evento para a cidade. Imagina que coisa maluca, irmão, se reunir para ver alguém passando horas sofrendo numa cruz. Se reunir para lançar pedras sobre outro. Se reunir para ver alguém sendo enforcado. Então, havia e há um certo prazer no homem natural, no pecado e na punição pelo pecado. Se você olhar João capítulo 9, abre aí João capítulo 9, rapidamente. Toda vez que eu leio esse capítulo 9 de João, irmãos, eu sorrio muito dessa situação. Depois você lê com calma em casa, nós não vamos ler todo, mas você lê com calma em casa, para você ver os detalhes do que há aqui nesse texto. Parece uma piada, né? Se não estivesse na Bíblia.
Diz assim, versículo 1, João capítulo 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Foi esse homem ou foram seus pais? Olha que pergunta, irmão. Parece meio jogada ao vento, mas demonstra a mentalidade da geração sem Jesus, de um povo sem Jesus Cristo. Mostra a mentalidade de um homem carnal, de pessoas carnais. Porque você está andando com alguém que pode curar qualquer coisa, qualquer doença, qualquer enfermidade. Jesus. De repente você enxerga, você vê alguém precisando de um milagre. Um cego de nascença. Qual é a mentalidade? Tem maldição aí. Ele está sendo punido por um pecado que alguém cometeu. E eles perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? Essa punição aí veio por quê? Quem pecou? Ele ou os pais? A resposta de Jesus é maravilhosa. Versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. E Jesus está querendo dizer aqui que esse homem não era um pecador, irmão? Não. Jesus está querendo dizer aqui que os pais desse homem não tiveram nenhum pecado na vida, irmão? Também não. O que Jesus está dizendo com outras palavras? Não interessa mais. Eu estou mudando o foco. Nós estamos passando por um processo de transição. Até aqui, vocês olharam para o pecado e para as suas punições. A partir daqui, ele diz, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Foi para que o propósito de Deus se revelasse na vida dele. Não tem a ver com pecado, tem a ver com o que eu vou fazer a partir de agora. Então Jesus começa a mudar o foco. Na velha aliança, o foco está no pecado e na punição para o pecado. Na nova aliança, o foco está na santidade, nas bênçãos provenientes da santidade. Amém, irmão? Esse é o propósito. Havia multidões dos apedrejamentos. Olhe para aquela mulher, irmão, que vai prestes a ser apedrejada. Ela é traga até Jesus. Voltando a esse texto aqui, irmão, se você ler, irmão, é muito engraçado. Esse homem tem que se explicar e provar que foi curado por Jesus. Quem te curou? Você foi curado mesmo? Chama os pais do rapaz, mas ele era cego mesmo. Quem curou ele? Os pais comeram, eu não sei lá quem curou, eu sei que era cego. Pergunta para ele. No final das contas, Jesus encontra esse homem e revela a salvação para esse um pacote completo, irmão. Cura a bênção, e olha que a bênção vem antes, o milagre vem antes dele entregar a vida para Jesus, o milagre vem antes do arrependimento pelos pecados. Depois que ele vai ao templo, os fariseus interrogam ele de todas as formas que puderam fazer. Ele sai de lá, encontra Jesus, Jesus dá a salvação para ele. Jesus aí se apresenta como Salvador. Porque lá no templo ele diz assim, era um profeta, foi um profeta, um homem santo, não sei quem foi. Jesus diz, eu sou Messias. Para ele, irmão. Então o foco agora muda. E aquela mulher traga até Jesus, depois de ser pega em ato adultério, os fariseus trazem e dizem, vamos apedrejá-la, Jesus. Porque a lei diz que tem que ser apedrejado, o que o Senhor diz? Jesus já estava causando uma certa preocupação na cabeça daqueles homens. O que o Senhor diz a respeito? Apedrejamos ela aqui, em outro lugar? Como é que o Senhor quer que a gente faça? Pegue pedras pequenas, pedras grandes? Enquanto eles estão falando sobre punição, a Bíblia diz que Jesus está abaixado escrevendo no chão, irmãos. E eles continuam insistindo. Eu até imagino aquela baba de prazer descendo na boca daqueles homens, irmão, com pedras nas mãos, pronto para ver a desgraça daquela mulher. Jesus continua escrevendo no chão. Levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos, fiquem à vontade. Quando Jesus parece que vai começar a operar misericórdia,
Ninguém fica, irmão. Não há plateia para a operação da misericórdia de Jesus. Não há uma plateia natural, não há uma plateia de homens naturais quando o milagre acontece. Não há. Não há um jornal falando de pessoas mudando de vida. Ou há? Não. Não há nenhum noticiário falando de pessoas que abandonaram as drogas, que parou de viver em traição, que parou de viver. Não há, irmão. Há dúvida. Será se ele mudou de vida mesmo? É ou não é? Será se isso vai durar por muito tempo? Será se foi uma conversão verdadeira? Vamos observar. Vamos olhar de longe. Não vamos nos aproximar, não. Vamos olhar de longe, porque se ele errar, nós vamos cair em cima dele. Aí os jornais aparecem. Aquele que se dizia ser santo caiu de novo. Aí a multidão chega com as pedras novamente, irmão. Mas se é alguém que crê em Jesus, que Jesus vai estar lá, operando salvação e misericórdia. Amém? Glória a Deus. Quando nós nos aproximamos da glória de Deus, estou caminhando para o final, irmãos. Quando nós nos aproximamos da glória de Deus, nós somos capacitados a não mais errar o alvo. Junto com o milagre da salvação, quando cremos, foi nos dado a pessoa do Espírito Santo, irmãos. Escute isso. Junto com o milagre da salvação, foi nos dado o ajudador, o auxiliador, o professor, o mestre Espírito Santo. Não foi nos dado para estar distante de nós, olhando como um homem natural, não, irmãos. Ele foi nos dado para estar dentro de nós, operando no nosso interior. E essa é uma combinação perfeita, irmão, para que não haja mais medo na sua comunhão com Deus, para que não haja mais fraqueza do seu relacionamento com Deus, para que não haja mais tropeço na sua caminhada com o Senhor, para que você continue acertando o alvo e acertando o alvo. E se eu errar, pastor, se eu tropeçar, pastor, porque pecado também é tropeçar. Você se levanta, bate a poeira, olha para Jesus, Jesus estará olhando para você e continue caminhando, irmão. Continue caminhando, porque o final disso é a sua salvação. O final disso é a sua salvação. Eu quero mostrar algo para você. Talvez vai mudar o seu relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Todos os homens, escute, todos os homens e mulheres que viveram antes de Jesus Cristo eram homens segundo Adão. Eram homens naturalmente pecadores. Por mais que tenham lutado para ter uma vida santa, por mais que tenham se esforçado para obedecer a Deus, eram homens naturais. Profetas, reis, homens de Deus, mulheres de Deus, todos, antes de Jesus Cristo, eram homens naturais. Agora olhe para um homem natural, santo, né? Um homem santo, que tem um relacionamento com Deus, tendo um encontro com a glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, Isaías falando a respeito do encontro dele com Deus. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba de seu manto preenchia o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está completa, cheia da sua glória.
ao som de suas vozes. Os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Ah, que visão poderosa, irmãos. Agora olha o próximo versículo. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o rei. Eu vou morrer. Ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, eu não tenho salvação, eu sou um pecador. Ele achou que ia morrer ali mesmo, irmão. Ele achou que a glória de Deus ia fulminar ele ali mesmo. Você consegue enxergar o medo, irmão, nessa expressão de Isaías? Você consegue enxergar a angústia no coração desse homem tendo um encontro com Deus, mesmo que à distância? Você consegue enxergar o medo dele se encontrando com a glória de Deus? Por ser um homem natural, carnal e pecador? A Bíblia diz que um anjo, um dos serafins, vai, toma uma brasa, coloca na língua e diz: pronto, teu pecado está perdoado, segue na missão, fica de pé, para de medo, seu pecado está perdoado, você está limpo, sua língua foi tocada, você não é mais a partir de agora um homem de impuros lábios, você continuará vivendo no meio de um povo de impuros lábios, mas agora você está mudado. Talvez com medo ainda ele se aproxima, fazendo uns testes, né? Dando um passo após o outro, para tentar se relacionar com Deus. A marca desse encontro, irmão, é o medo, é a angústia de Isaías. Agora, vamos ver outro encontro. João, na verdade o encontro de João lá em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse. Eu quero que você leia esse texto comigo. Aleluia. Um encontro muito semelhante, com um propósito diferente, mas um encontro muito semelhante, agora de João com Deus e sua glória. Versículo 1 do capítulo 4. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, como voz de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que irão ocorrer depois destes. Olha, irmão, escute isso. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito Santo. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Você conhece? Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo em esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Estes são os 7 Espíritos de Deus. A mesma visão que Isaías teve, que colocou medo em seu coração, João teve. Se você pode revirar o texto, revirar Apocalipse, você não vai ver uma expressão de medo em João se encontrando com Deus. Por quê, pastor? João é um homem nascido de novo. Mas João era sem pecado. Não, semelhante a mim e a você.
Não, é porque João era o apóstolo especial de Jesus. Tinha as mesmas fraquezas que eu e você temos hoje, irmão. Mas qual é a chave na vida de João? É um homem que tem a consciência de estar nascido de novo e não mais ser um natural. E um homem que tem sobre a sua vida o poder do Espírito Santo. Versículo 2 ele diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo. E quando ele é tomado pelo Espírito Santo, irmão, e essa era a vida dele. Não imagine que esse foi um evento. Não, ele era tomado pelo Espírito Santo em todo o tempo. É um homem cheio do Espírito Santo. É um homem cheio da glória de Deus, assim como você e eu podemos ser, irmãos. Então não há uma manifestação de medo nesse encontro. Por quê, pastor? Não havia nenhum pecado na vida de João? Sim, havia, irmão. Mas ele era uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Jesus, totalmente perdoado, totalmente redimido, totalmente aceito por Deus. Essa era a consciência de João, e essa deve ser a sua consciência. Não há medo envolvido no relacionamento de João com Deus, irmão. João é um homem espiritual, e você e eu somos espirituais. O próprio João escreve, João capítulo 3, versículo 6. Jesus conversando com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne, é natural, é um homem pecador, não pode entrar no reino, não pode ver o reino. Quando encontra alguma coisa relacionada a Deus, sente medo, foge de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas ele diz assim: o que é nascido do Espírito é Espírito. E pode adentrar, irmãos, pode entrar no Santo dos Santos, no lugar da glória de Deus, pode ser, mas você pode abraçar Deus agora mesmo. Você pode enxergar o trono de Deus agora mesmo e não ser fulminado. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus está sobre mim, porque eu sou plenamente perdoado, eu sou totalmente redimido, não há pecado, não há acusação sobre a minha vida, e eu tenho o Espírito Santo sobre mim, eu tenho o poder do Espírito Santo sobre mim, me capacitando a viver em santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo isso nos é dado pela fé, estabelecida em Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Fique aí de pé no seu lugar, por favor. Ah, Deus, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Você precisa, irmão, escute, ter o seu coração firmado, estabelecido na obra redentora de Jesus Cristo. Você precisa acordar com a obra de Jesus viva, fresca na sua mente, sabe? Você precisa acordar amanhã, pela manhã, com todos os desafios que a segunda-feira impõe, com todas as lutas que a semana impõe. Acordar amanhã com a mentalidade de um filho de Deus, de alguém que é salvo, de alguém que foi justificado, de alguém que foi limpo, de alguém que foi perdoado, irmão. Você precisa caminhar com essa mentalidade. Você precisa correr para a oração, não correr com medo. Eu vou orar porque eu acabei de pecar, e se eu não orar agora e fizer uma oração convincente para Deus, meu carro vai bater, minha geladeira vai queimar, meu ferro vai pegar fogo, vai cair um raio sobre minha casa. Eu preciso correr para Deus imediatamente porque eu pequei. Não, irmão, você precisa correr para o colo do seu pai. Tendo pecado ou não pecado, você precisa correr para o colo do seu pai. Eu amo as crianças, irmão. Eu amo a inocência da criança. E Jesus diz que nós temos que ser como ela. Às vezes nós pegamos pesado com os nossos filhos, né?
Ele apronta, a gente pega pesado, aí de repente a gente até fica com o coração meio, né? Poxa, peguei muito pesado, né? Bati com força e tal, e agora o castigo foi longo, a bronca foi muito pesada, a gente fica com o coração meio apertado, né? Ontem o Arthur falou assim, eu não quero mais ser seu amigo, né? Depois de eu falar e dar uma banha, ele ouviu falando em algum lugar, né? Não quero mais ser seu amigo. Falei, poxa vida, Deus, né? Estou fazendo pro bem dele. Né? Meu filho falando que não quer mais ser meu amigo. Aí eu virei as costas, ele voltou e me deu um abraço. 1 minuto depois, 2 minutos depois, irmão, não há consciência de pecado, não há consciência de punição na cabeça dele. Por quê, querido? Ele entende que eu sou um pai que o aceita, que o recebe, que o orienta, que cuida, que castiga, né? Que ensina, que corrige, mas eu o aceito, eu o recebo. E essa é a mentalidade que eu tenho a respeito de Deus, irmão. Mentalidade de um Deus que está cuidando de mim e não me matando. Não pelo meu mérito, irmão, mas pelo mérito de Jesus Cristo. Porque é a obra de Jesus que importa. Amém? É a obra de Jesus que importa. A minha virá após a manifestação da minha fé nele e a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.